viva e eficaz, e como espada vem até a divisão da minha alma e espírito, de juntas e medulas, e dos meus pensamentos, conhece a intenção do meu coração. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a igreja O Brasil para Cristo, no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje é dia de Falando Francamente com o pastor Ricardo Andrade, dentro do programa Manhã Manda Aqui. Já quero aproveitar a presença dele e cumprimentá-lo. Bom dia, pastor Ricardo Andrade. Bom dia, pastor Wander, bom dia, amigos, paz do Senhor a todos. Prazer estar aqui junto com você de novo. A alegria é minha e mais uma vez eu vou aprender. É sempre bom. Vamos compartilhar, melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 10 atitudes, não sei se vamos conseguir falar das 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. Pastor Ricardo Andrade, é possível ser um cristão vencedor? É possível, com certeza.
A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, inclusive, né? É verdade. Para vencer nesse mundo, nós precisamos do Espírito Santo e ele nos capacita para É isso. verdade. E se tem um povo que passa por lutas, é o povo cristão. Por isso nós nos tornamos mais que vencedores, porque vencemos as lutas. Verdade, Né? verdade. Para ter vitórias não tem que ter lutas. Ninguém vence no reino de Deus por WO. É verdade. Tem que enfrentar. Ângela Voltier, bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia. Eu quero saber se hoje eu posso cantar aquela canção Agora é Só Vitória. Não, pastor, isso aí Mas é nós vamos heresia. falar de 10 atitudes que você precisa para se tornar um cristão mais do que vencedor. Mas para você vencer não tem que passar por uma prova, não tem que passar por uma luta, não tem que vencer um desafio? Então, venceu, é vencedor. Mas não é só vitória, só vitória, só vitória. Tem luta. Tem perdas também? Também. Empate? Então, às vezes tem também. Então tá bom. Aninha Laura Venâncio. Bom A dia. Aninha de Jesus, futura vereadora. Bom dia, como vai você? Bom dia, pastor Wander. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, Aninha. Eu estou bem, senhor. Eu estou bem também. Como fazer ou se colocar numa condição, numa postura, para se tornar uma jovem vencedora? Jejuando e orando. Ah, sem jejum não dá, Meu Deus. sem oração não dá. Verdade. Estou vendo que o seu pastor de jovens, líder de jovens, está instruindo muito bem. Demais. O Ele é melhor gente- que temos. Ele é gente boa? Demais. Ah, o então melhor tá que bom. temos, o melhor que está tendo é ele. É o que tem para hoje. Ela quis dizer assim, é o que tem para hoje. Tipo, se é bom, se é ruim, não sei, mas é o que está tendo aí. Pastor Daniel Rocha, que é da Rocha. Olá, como vai? Tudo bem? Bom dia, amigo pastor Wander, pastor Ricardo, Bom dia. Ângela, Aninha, irmãos que estão nos acompanhando. Glória a Deus por esse dia, né? Mais um Ô, dia. pastor, como ser um pastor mais que vencedor? Amando Jesus. Oh, glória a todo Deus. tempo, Você está apaixonado por ele? sempre. O que ele falou para você hoje? Que ele me ama também. Ele me ama, Tanto. me ama. Vai, pastor Ricardo. Não vou entrar nesse trio, não, mano. Tinha vocês aí. Tinha esse dueto maravilhoso aí. Bom, Ângela Voltier, eu sei que hoje nós teremos uma instrução fantástica da Palavra de Deus, então nós vamos centrados já na Palavra, pode ser? Antes de entrarmos nesse assunto, pastor, 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor, valia, né? A importância de mencionar que Deus tem um propósito com vencedores. Com certeza. Quando nós lemos as 7 cartas da Igreja da Ásia, a expectativa de cada uma daquelas cartas É o que vencer, né? ao que vencer. Né? Perfeito. Então, no coração de Deus, Ele já nos deu condições para vencermos. Basta nos alinharmos a elas. É o conceito de vencedor que talvez tenha que ser discutido, pensado, analisado, né? Porque vencedor aos olhos de um sistema é uma coisa, aos olhos de outro sistema é outro. O nosso modo de enxergar um vencedor não é igual, não pode ser igual ao modo que o mundo enxerga um vencedor, né? Verdade. Por isso que quando você ouve ali o Espírito Santo, né, registrando o Apocalipse ali, e ele fala diversas vezes isso ao que vencer, ao vencedor e tal, ali tem os galardões, as vitórias que ele vai receber a partir daquilo. Você tem que pensar, você tem que entender sobre o que tipo de vitória ele está falando, né? De que tipo de vencedor é aquele. É na ótica de Deus. Exatamente, como você conversou com a Ângela aí. Tem um cara que acha que vencer é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Sem luta, sem tribulação, sem problema, sem nenhuma aflição. E aí Jesus não fala sobre isso, né? A palavra não fala sobre isso. Mas é interessante pensar. Na ótica do Império Romano e do judaísmo, Estevão foi um perdedor. Na ótica do Reino de Deus, ele foi um vencedor. Exatamente. Porque ele está sendo apedrejado, pronto já morrer, ele levanta os olhos e vê o Senhor Jesus assentado, Exatamente. né, à direita do Pai. Então, isso é maravilhoso, né? Tremendo, tremendo. É o tipo de vitória que nós precisamos incutir na nossa mente, porque a nossa vida, a trajetória, é muito mais do que a nossa realidade natural. Com a nossa certeza. pátria é celestial. Com certeza. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui na Terra. Então, tudo que motiva a nossa vida tem que ser no padrão de Deus. E seja aí, quando a gente pega as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, diz assim, ó, ficam felizes quando vocês forem perseguidos em meu nome. Verdade. Então, assim, ele está enxergando um tipo de vitória na perseguição, e a gente não enxerga esse tipo de verdade. vitória, né? É sofrimento. A vitória é quando a gente tem o livramento, É. né? Poxa, fui livre daquela situação, daquela pessoa, daquele problema. Jesus, não, fica feliz com isso. Então, tem que ajustar essa
verdade. essa visão para... Na visão de Tiago, né, que escreveu a sua carta, ele diz, irmãos, fiquem felizes por passar por várias provações. Exatamente. Uma provação já é difícil, imagina várias. Ele fala diversas provações, é verdade. Mas a igreja ela nos deu o exemplo perfeito disso, das lutas que eles enfrentaram. O final, na ótica de cada um, de repente, dentro de um contexto natural, como eu falei do Império Romano, do judaísmo, era uma derrota daqueles cristãos, mas, na verdade, eles estavam sendo promovidos e recebendo galardões Exatamente. das suas convicções. É com essa visão que eles iam, né? Os livros que registram esses momentos e tal, eles contam que eles não iam tristes, não iam abatidos, nem com medo. Eles iam para a arena com uma tranquilidade que aqueles que viram e registraram era algo tipo, meio que surreal, porque eles estavam contemplando ali uma vitória, né? A contemplação de algo maior, como o apóstolo Paulo disse, né? Não se pode comparar a nossa breve e momentânea tribulação com a glória que há de vir. Acho que é dentro dessa perspectiva que as pessoas iam para uma condição como essa, né? A gente viu também rapidinho, a gente viu também há poucos anos atrás aqueles cristãos coptas, né, egípcios que foram degolados ali, né, diante das câmeras. Você não via um olhar de aflição neles, você não via nada, você só via uma expressão talvez do momento de aflito, mas não de desespero, convicto, né? Exatamente, convicto daquilo que acreditavam e confiavam. Eu fico imaginando o burburinho que pode ter dado no meio do arraial de Israel, quando Deus olha para Moisés e diz para ele, você não vai entrar na terra prometida. Aí, ali no conceito, puxa, Moisés derrotou, olha, não foi legal, olha, não está sendo bacana. Mas lá na frente você vê na transfiguração Jesus, Elias e Moisés. É verdade. Então você vê a recompensa e o que tipo de vencedor é na ótica de Deus. Exatamente. É muito mais do que o momentâneo, é muito mais do que a realidade que enfrentamos e diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver um vitorioso, de repente, no mundo dos negócios, um vitorioso que, ainda que tenha a sua vitória na conclusão do seu curso, naquilo que ele vai se formar, mas a vitória que Deus nos põe a sermos mais que vitoriosos é exatamente muito além de tudo isso. Com certeza. Diz respeito à eternidade. Com certeza. Por isso que o olhar que o Visão tem da vida que ele está vivendo e da eternidade, ele tem uma hora que tem que começar a entrar numa convergência, né? Tem que entrar num caminho, porque se você ficar enxergando só essa vida, segundo Paulo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, verdade. Né? E aqui você vai enfrentar tanta tribulação, tanta luta, e mesmo que você, de repente, consiga passar nessa vida com mais tranquilidade, de repente, né, você vem de uma família mais regalada, mais financeiramente mais estruturada, enfim, com uma família mais estruturada, você passe com menos dificuldades por essa vida. Se você não contemplar o céu, você não valoriza. É verdade. Não valoriza. Por isso que as pessoas, por isso a Bíblia diz, né, aqueles que são mais perdoados valorizam mais. Por quê? Porque eles estão enxergando uma glória futura. E a gente tem que aprender a chegar a isso nessa vida para poder também valorizar aquilo que vai acontecer conosco mais para frente. Então vamos lá, 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. Primeira, conserte o que está errado. Perfeito. Sente-se, avalie e conserte. Uma boa dica? Com certeza. Não tem como você passar para o próximo estágio, né, da sua vida, a sua evolução, o seu crescimento, sem você fazer uma avaliação sincera de você mesmo e buscar as correções para isso. A gente está estudando 2 Crônicas, né? Alguns capítulos desse livro, e ali conta a história de Ezequias, que fez exatamente isso. Como é que está o reino? Onde eu quero que o reino chegue. Se você não fizer essa avaliação da sua vida ou da sua história, ou daquilo que você gere ou administra, você nunca vai conseguir avançar. Nunca vai conseguir desenvolver ou crescer. Você tem que olhar alguma coisa e pensar o que isso pode melhorar, o que isso pode ser transformado, o que eu posso corrigir nisso aqui para poder dar o próximo passo. Senão não tem jeito, senão é só ilusão, né? Pensar que de alguma maneira aquilo vai acontecer sem que você mude a sua estrutura, sem que você mude seus pensamentos, as suas ações. Sem ter essa avaliação, essa mudança não vem. Geralmente a gente espera que isso venha também de fora, uma palavra profética, uma mensagem e tudo mais. Mas o mesmo Paulo também diz para nós examinarmos a nós mesmos. Então, se não tiver essa avaliação, meu amigo, não acontece mudança nenhuma. Isso diz respeito na nossa vida espiritual, mas também serve para a nossa vida secular. Por exemplo, um profissional que possa desfrutar de um recurso financeiro
Se ele não alinhar a sua vida com os princípios da palavra e ter uma boa administração, ele não vai viver uma prosperidade. Por exemplo, há pessoas que até recebem, mas têm uma péssima administração. Exatamente. Ele tem que consertar o que está errado para que ele possa desfrutar. Eu já ouvi de alguns amigos algumas vezes, assim, eu não sei onde foi parar isso. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Então, não tem essa de assim, eu não sei o que aconteceu. Claro que sabe, ou você não... Na verdade, assim, alguma coisa aconteceu, você que não avaliou. Né? Um amigo outro dia me mostrou o extrato da conta bancária dele, uma movimentação de dinheiro bem grande, ele falou, mas cadê esse dinheiro? Meu Deus. Eu falei, cara, se você não sabe, você que recebeu, você gastou, não sabe, quem dirá eu? Então, assim, não tem como essas coisas acontecer. Por que chegou nesse ponto? Não chegou nesse ponto porque não houve essa avaliação. E ela precisa existir. Qualquer coisa na nossa vida, e eu não costumo sempre, assim, Wander, ramificar a nossa vida. Eu penso que a gente é um ser só. Se você está olhando a sua vida espiritual, obviamente você vai conseguir olhar as outras coisas que a gente chama de áreas, né? Áreas da sua vida, mas tudo isso está dentro de uma coisa só. Porque se você consegue ajustar a sua determinação na vida espiritual, você ajusta isso para o seu trabalho, para a sua família. Se você ajusta a sua autodisciplina para a vida espiritual, você ajusta isso para uma outra coisa, para outra coisa. Então a gente costuma fragmentar, mas é meio que uma desculpa pessoal que a gente dá, né? Não consigo fazer isso porque eu não tenho disciplina. Vamos supor, emagrecer ou fazer qualquer outra coisa. Peraí, como é que você consegue ter disciplina espiritual e não consegue ter disciplina para essas outras coisas? Eu começo a colocar em xeque todas as áreas da vida. Porque a gente não pode ser uma pessoa exemplar numa coisa e uma pessoa É um equilíbrio. muito fraca em outra. Exatamente, você traz o equilíbrio da vida. Você traz aquilo para a sua história. Então, sem passar por isso, sem condições. Agora, você está dizendo conserte o que está errado. Tem gente que empurra. Às vezes ele fica adiando esse conserto. E nós sabemos que, geralmente, quando uma coisa não é consertada, pode danificar outras coisas. Exatamente. É como um carro que você está remediando, põe lá um clipezinho, uma coisinha. Hoje não tanto, mas eu sou de uma época que no Fusca você resolvia ele até com chiclete, às vezes, ou um clipe. Eu tive um Palio que para baixar o vidro quebrou a maçaneta, aí eu coloquei uma chavezinha lá, essa chave de boca, e aí como resolveu eu não tirei mais. Aí fiquei mais, eu acho que uns 7 meses com aquela chave lá. E aí a gente vai acostumando com os nossos jeitinhos. Exatamente. Mas nós não desfrutamos daquilo que seria a normalidade. Exatamente. Então, remediar traz prejuízo. A melhor coisa que tem um princípio que depois, de repente, a Ana ou a Ângela consultarem aí, vai saber o nome do autor, que eu me esqueci agora, mas o princípio chama o princípio da janela quebrada. Já ouviu falar? Não. Que é um estudo que foi feito, se eu não me engano, também em Nova York, no estado americano, acho que é Nova York que foi feito, que se uma janela está quebrada e ela não é arrumada, aquela residência, aquela casa ou aquela situação, ela tem uma chance muito grande de ser depredada. Porque aconteceu uma avaria e não foi arrumada, então, obviamente, aquilo vai sendo colocado no descaso. E aí o autor dessa teoria, ele diz que é assim na nossa vida também. Se tem uma coisinha que você não resolve, a tendência é deteriorar mais. A tendência é prejudicar mais. Você vê, às vezes a gente bate o carro, mas foi só uma lateral que amassou. A gente rala o outro lado e já não se importa. A gente dá uma batida de frente, aí fala, não, tem uma aqui mesmo, outra aqui mesmo, não tem problema. Então a coisa vai ficando cada vez pior. Transporta isso para a vida. Né? Uma situação que está ali, você não resolve, você não mexe, você deixa ali, aí aparece outro, você também faz isso e deixa ali, e aí vai juntando uma série de situações. Aí depois você tem que fazer a funilaria do carro todo, o valor é um valor absurdo, né? Você tem que mexer na nossa vida não só em uma pequena coisa, mas em várias coisas, resolver um problema matrimonial que antes era um probleminha, mas agora virou um problemão, e assim vai. Jesus instrui isso sobre consertar, até mesmo na contribuição. Quando você vai levar a sua oferta e você lembra que tem alguma coisa contra o irmão, ele não manda você levar a oferta para casa, deixa a oferta sobre o altar e vai lá e se retrata. Ele está dizendo sobre conserto. Com certeza. Porque tem alguma coisa que não está fluindo de uma forma normal. Com certeza. Os autores bíblicos, assim, geralmente, principalmente o apóstolo Paulo, quando está doutrinando a igreja de Cristo na terra, ele não gosta de deixar passar essas coisas, né? Porque ele ouve de casos lá em Corinto e ele trata de tudo aquilo. Né? Manda uma carta para ele, contando uma história, contando outra história, e não tem nenhuma coisa que ele deixa para lá. Ele vai tratando cada uma dessas situações. Ele fala do rapaz que está dormindo com a
com a esposa do teu pai, ele fala do outro que está comendo o alimento que está consagrado, ele fala da situação que está acontecendo na ceia, ele vai tratando de várias situações, por quê? Porque ele sabe esse princípio. Exatamente. Se deixar passar, fica pior, aparece outro. Segundo, 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. Você precisa buscar a Deus se quiser mesmo ser um cristão vencedor. Chegai-vos, pois, a Deus e Ele chegará até Amém. vós. Se eu quero ser um vencedor na ótica de Deus, eu preciso buscá-lo. Toda terça-feira às 15 horas, programa falando de oração. Boa! Não tem como você ter vida cristã sem buscar Deus. Talvez é uma grande ilusão dos nossos dias. Né? Pessoas que acreditam de verdade que vir ao culto é suficiente para ter vida com Deus. Não é. Não é. Não é. No culto de jovens eu até perguntei algo para os jovens. Né? Perguntei assim, quem se alimenta só de domingo aqui? Ninguém levantou a mão. Por que ninguém come só aos domingos? Como é que a gente vai acreditar que vir ao culto, é claro, é bom, é importante? Claro que é. Mas não é suficiente para uma vida cristã. É muito pouco. Você vir no culto, mas eu ouvi uma palavra, pastor, ela vai me alimentar a semana toda. Ela vai ser um bom combustível, mas até o combustível acaba. Põe a gasolina no carro no domingo, você não vai rodar até o outro domingo, vai parar no meio do caminho. Assim também é a nossa vida cristã. Então, sem buscar Deus, sem chance. O próprio Jesus andou na terra 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, ele tinha como base da sua caminhada buscar a Deus. Sim. Ele estava retirado no monte, ele passava a madrugada em oração, ele estava orando, ele estava numa dificuldade, numa aflição perto da sua crucificação, ele estava orando, ele ia escolher discípulos, ele orava, ele ia cruzar para um outro lugar, ele tirava um tempo para orar. Então ele fundamentou a vida dele aqui na terra e nos ensinou isso em estar buscando a Deus. Por isso realizou milagres, por isso fez maravilhas, por isso ensinou a palavra de Deus, porque estava em busca constante. Não tem como a gente ter uma vida com Ele sem buscar a Ele, sem estar com Ele. Estamos com Ele quando estamos orando, jejuando, nos consagrando, lendo a palavra, tendo um tempo de oração, tendo um tempo com Deus. É claro, a gente fala, tendo um tempo com Deus, que pode ser de diversas maneiras. Mas você tem que ter um tempo do seu dia que é o seu tempo com Deus, que é a sua hora com Deus. Desculpa, Wander. Não, tudo bem. Tem gente que não pode se ajoelhar por causa de problema de joelho, de quadril, como o pastor Joel, e várias outras situações. Mas espera aí, isso te impede de ter um tempo com Deus? Não, tem gente que tem a vida corrida. Sim. Minha vida é correria, porque eu preciso vender, eu preciso fazer acontecer. Isso não te impede de ter um tempo com Deus. Você precisa, no seu dia, ter um tempo com Deus. Equalizar, falar assim, olha, agora eu preciso parar tudo. Porque eu preciso passar um tempo com o meu Criador, eu preciso passar um tempo com o meu Deus. Verdade. Se isso não acontecer, vai por água abaixo, não tem E como tem viver pessoas que a vitória. ficam frustradas ainda nas buscas de obterem vitórias em várias horas. Como o senhor falou, está tudo ligado, interligado numa totalidade, porque elas buscam ferramentas, elas buscam estratégias, elas buscam conhecimento, mas não buscam ter relacionamento com Deus. Aí não vai. Ela se aplica a tudo, mas não se aplica no fator mais importante. Exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, Wander, e eu percebi que ela tinha um tempo que ela tirava do dia para fazer uma leitura bíblica. Era uma pessoa que orava, era uma pessoa que também me disse que tinha um tempo para jejuar, jejuava todas as semanas, mas eu percebi que ela não tinha aquele tempo de ter intimidade com Deus, que é acima de todas essas coisas. Você pode ler a Bíblia, isso pode ser alguma coisa na sua vida feita todos os dias, e você pode até ter uma regra para isso, você pode ter a regra de orar, e você pode também ter a regra de jejuar, mas se tudo isso não te levar a ter esse tempo também de intimidade com Deus, de você ser mais do que aquele tempo de oração, em que você fez ali a sua programação de orar, né? Vou confessar meus pecados, vou apresentar coisas diante de Deus, vou louvar e agradecer a Deus e vou entregar meu tempo de oração. Se não entrar para a intimidade, para aquela coisa que transcende essas, também não é tempo com Deus. Né? Porque Deus não está preso a uma coisa, fugiu a palavra agora, mas as regras, né? Deus não está preso às regras. Deus quer que você entre um pouquinho ainda mais fundo, né? Sim. Águas nos tornozelos, joelhos. E Deus quer que você entre mais fundo. Esse mais fundo é a intimidade com Ele. É verdade. Nós temos os exemplos dos grandes avivalistas da história, que nós lemos as suas biografias, nós podemos perceber que eles mantinham uma boa parte da sua vida voltada para a oração todos os dias. Nós lemos a história de John Wesley, Sim. Lemos a história de Finney, Spurgeon. Os caras marcaram um tempo que nós falamos deles até hoje.
E sempre que vamos estudar a história desses homens, nós nos impactamos com aquilo que Deus fez através da vida deles. Com certeza. Mas eles eram homens dedicados a essa intimidade de Wander, busca ao Senhor. E é algo assim, é algo tremendo quando você começa a viver isso. Porque você começa a buscar mais a Deus e parece que os céus vai se abrindo assim como uma porta. Você está buscando um pouco, a porta abre uma frecha. Você começa a buscar mais, abre outra frecha. E o céu vai se abrindo. E tudo aquilo que às vezes para você é incógnita, para você é dúvida, vai ganhando clareza, vai ganhando certeza. Coisas que você almeja, elas vão tomando contorno, sabe? Você começa a aprender coisas porque está buscando a Deus, você está entrando dentro do coração dele, aí você começa a ter menos dúvida, menos medo, você começa a entrar num campo que é o campo do sobrenatural, a coisa começa a acontecer. Você tira toda aquela resistência que você tem simplesmente porque você está buscando a Deus. E fora aquilo que você desfruta da presença de Deus, a própria presença dele vai fazer com que você tenha fome e sede de estar com ele todos os dias. Poxa, como é bom, a experiência isso. que você tem com ele, a vivência, né, de desfrutar da presença dele, faz que você se sinta necessitado dessa busca contínua de intimidade com ele. Parece que quando você não faz, está faltando alguma coisa. Exatamente. Né? Você está esquisito, Exatamente. né? Como nós que somos pregadores, de repente, aquele tempo você, na correria, vai para um lado, vai para o outro, de repente você sobe no púlpito para pregar. Né? É uma coisa. Agora, quando você se tranca, é outra coisa. Ele fala ao teu espírito, fala ao teu coração, dá aquela direção, você vai para o púlpito sabendo que ele está direcionando todas as coisas. Eu já subi no altar muitas vezes tremendo, mas não era de temor. Era exatamente isso. Poderia ter feito mais na oração, poderia ter feito mais no envolvimento com Deus, poderia ter recebido mais de Deus. Não estava sem mensagem, não estava com mensagem. Não é que eu estava sem nada, não, eu tinha o que falar, mas poderia ser mais dele naquela mensagem. Poderia. Eu já subi assim e, te confesso, subi com medo de não dar bom. Subi com medo de falar, hoje vai ser uma grande parte minha aqui nessa administração. Isso é interessante que acontece quando subimos e acontece principalmente quando descemos. Puxa, tinha que ter orado mais, tinha que ter buscado mais, tinha que ter falado mais. Exatamente. Né? Dá aquela... Exatamente. E já subi muitas vezes também, Wander, numa tranquilidade, numa paz. Você diz assim, nem tinha mensagem, para ser sincero. Nem tinha tópico assim formado, coisas assim. O pessoal da tela mandava, e aí, pastor, qual que é a administração? Não, põe só esse versículo aí que vai dar tudo certo. E aí você chegava lá e era aquelas mensagens que você particularmente pensava, cara, hoje Deus falou. Se foi bom para o pessoal, a gente... É porque você esteve com ele. Exatamente. Tá com ele, você está ali e você sabe que é Deus quem vai ministrar. Terceiro, para ser um crente vencedor de verdade, ter fé em Deus é necessário. Isto é, acreditar nele, ter confiança e segui-lo. Verbalizar que confia em Deus é uma coisa. Ter a prática de confiança é totalmente diferente. Totalmente. Mas sem fé é impossível, né? Tem que guardar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você viver qualquer coisa na vida cristã sem fé. Verdade. Você tem que ter certeza disso. Eu posso dizimar sem fé? Pode, não vai ter resultado. Eu posso, orar pelos meus filhos sem fé? Pode, mas não vai ter resultado. Exato. Posso pregar sem fé? Pode, só que não vai ter resultado. Porque para ter resultado tem que ter fé. Qualquer coisa que eu faça, eu sair para evangelizar as nações e tal, posso ir? Pode. Você pode ir na tribo mais longínqua, distante, inacessível, pregar o evangelho ali. Vai acontecer o que? Vai acontecer nada. Porque se você não tiver fé, nada acontece. Tem pessoas que agem conforme essa ilustração que eu vou lhe falar. Eu gosto muito dessa ilustração quando eu vou falar de confiança, né? Conta-se que nas cataratas do Niágara, eu sempre me confundo se é nos Estados Unidos ou no Canadá, mas eu acho que fica ali entre esses dois países, que um malabarista, eu acho que ele estendeu uma corda e anunciou que ele iria andar naquela corda para lá e para cá, de um lado para o outro, sobre uma parte das cataratas do Niágara. E assim aconteceu o dia, a multidão apareceu, o jornal, aquela coisa toda. E ele perguntou para as pessoas, quantos acreditam que eu posso ir lá e voltar e sem estar amarrado em nada? O pessoal, eu acredito, a multidão vibrou e tal. Ele foi com aquela vara, né? Sim. Voltou, o pessoal aplaudiu e tal. Aí, de repente, ele falou assim, quantos acreditam que eu posso ir para lá e para cá carregando esses sacos?
e sem estar preso. Era uma opção dele, né? Sem segurança de nada. E o pessoal, eu acredito. Aí foi e voltou. Boa. Na terceira, ele pega um carrinho de mão, olha para a multidão e pergunta: quantos de vocês acreditam que eu posso ir para lá e para cá? As cataratas do Niágara ficam nos Estados Unidos. Obrigado, Ângela. Quantos acreditam que se eu pegar um de vocês, quem aqui se dispõe a ir, subir no carrinho, que eu vou para lá e para cá? Silêncio total. Aí ninguém, né? Porque agora vai dizer, é minha vida que vai estar em Exatamente. risco, então melhor não. E às vezes nós temos essa fé, Sim. nós temos essa confiança, uma confiança às vezes até para o outro, mas não para nós mesmos. Exatamente. Né? Porque para ser um crente vencedor de verdade, ter fé em Deus é necessário. Isso é acreditar nele, ter confiança e segui-lo. Nós muitas das vezes somos pessoas que temos fé para o outro, Sim. mas quando a realidade bate, Exatamente. tem um texto, mas não sei se você vai conseguir encontrar, que um dos conselheiros um dos que foram conversar com Jó, um dos amigos, ele diz assim, ó, você fortaleceu a tantos, mas agora que chegou a tua hora, você desfalece. Tem um texto mais ou menos assim. Sim. E às vezes acontece isso com a gente. Né? Somos pessoas que temos uma confiança para o milagre da cura na vida dos outros, mas quando chega na nossa, às vezes, passar por situações familiares, somos uma bênção para gerar confiança na vida dos outros, na família, no casamento, nas finanças. Mas quando nós atravessamos, Jó 4, versículo 3, veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Eu sei que o contexto do conselho, daquilo que eles estavam falando, tinha uma outra conotação. Mas você pode pegar essas palavras e aplicar na nossa vida, que às vezes nós somos uma fortaleza de confiança para os outros. Mas quando chega a nossa vez... Sim, é difícil, né? E o vencedor tem que confiar em Deus. Exatamente, exatamente. Não, eu acredito que não seja um comportamento que deva ser normalizado, né? Normalizado. A gente tem que lutar contra isso. Eu acho que a nossa função é lutar contra isso. Lutar para quando chegar a nossa vez de exercer a fé, ela está ali, firme, forte, para ser exercida, para ser real. Tem um texto lá em Hebreus também, que é o seguinte, você vai se aproximar de Deus? Vou. Então creia, cara. Então creia primeiro que Ele existe, depois fala sobre Galápagos, mas creia, tem que acreditar. Pô, será aí, eu estou vendo essa luta aqui, peraí, Deus está comigo. Peraí, Deus é meu ajudador, Ele não me deixa, Ele disse que não vai me deixar, então eu vou conseguir enfrentar, eu vou conseguir passar, eu vou conseguir lidar com isso. A intenção de Deus, e a nossa muitas vezes, e para cada crente, é que quando a tribulação vier, você não desfaleça por ela. Mas pelo contrário, você apresente a ela a fé que você tem. Amém. Você creia. É Paulo e Silas na prisão, né? Açoitado, acorrentado e prejudicados ali, mas confiantes em Deus, por isso estavam cantando louvores, crendo em Deus, por isso estavam ali com algum tipo de alegria, crendo ali, não. Então é quando a situação se apresentar, você tem que trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Tem que ser automático. Bateu a situação, opa, não, aqui não. Aqui vai ser só externo, aqui nunca vai ser interno, aqui vai ser um problema que vai estar do lado de fora, nunca do lado de dentro. Lá de dentro vai ter confiança, vai ter fé, vai ter certeza, aqui eu vou batalhar no espírito, aqui vai ter. Mas e lá de fora? Lá de fora a gente não pode julgar, né? Tem coisas que vêm contra nós que são maiores do que nós, tem coisas que são fora do nosso conhecimento, tem coisas externas que abatem sobre nós. Enfim, a gente não pode está fora do nosso controle. O que está no nosso controle? A nossa mente, nosso pensamento, nosso coração, a nossa fé, a nossa certeza, isso está no nosso controle. O que eu acho interessante, já para a gente concluir esse assunto, num dos cultos que nós tivemos, o senhor falando sobre a questão da intercessão e deu exemplo sobre Abraão e a sua intercessão. Não é sobre a realidade que está sobre nós. Poxa, não tinha jeito. É sobre o poder que ele tem. Exatamente. Então a nossa fé não a nossa confiança não é nas circunstâncias que às vezes podem apresentar um quadro que julgamos ser impossível, mas é saber que nós temos um Deus e o nosso foco tem que estar nele, né? É isso que tem que ser. Nós vamos ao intervalo, nós já vamos voltar hoje aqui dentro do quadro Falando Francamente com o pastor Ricardo Andrade. Estamos falando sobre 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. Nós já falamos 3 atitudes e depois do intervalo vamos continuar.
Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar na manhã de hoje. Voltamos já já. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Os meus olhos já me levam a enxergar o impossível que irei conquistar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Tanta coisa precisei renunciar, todos os processos que o Senhor me fez passar. A minha fé inabalável ainda está em Ti. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Hebreus capítulo 11, no verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Romanos no capítulo 1, no versículo 17. O justo vive pela fé. Existe um Deus que me leva a viver o impossível pela fé, pela fé, pela fé vencerei. Estamos de volta com o nosso programa diário Manhã Manda Aqui. Hoje, dentro do quadro do programa Manhã Manda Aqui, conversa... falando francamente, às vezes dá um download, né? Quase. Tem que dar, né? Por favor, né? Com o pastor Ricardo Andrade, que além de pastor auxiliar aqui na nossa igreja local, também é escritor. Ele tem lançado já 2 livros, a Ângela vai fazer publicidade dos livros do pastor Ricardo Andrade. Te peguei no laço, mas não tem problema. São 2 livros que vão instruir você, fortalecer e doutrinar. Vale a pena você adquirir. Eu recomendo.
o livro Liderança Frutífera, e esse tem na versão para tablets e celulares. E também temos o livro Pedro em 5 Atos. E aí você pode adquirir, né, na nossa livraria ou BPC Manda Aqui. E aproveitando, se você, quando adquirir, encontrar o pastor Ricardo, você já, né, leva ele autografado, né, com dedicatória. E a nossa livraria funciona de segunda a sexta, das 9 até às 17 horas. E nos dias que temos cultos, ela funciona antes do início do culto e após o término do culto, tá? Durante o culto não vendemos nada, é só para Glória a cultuar o Deus. Senhor. E detalhe, eu tenho procuração do pastor Ricardo Andrade, eu posso fazer a dedicatória para ele. Tem mesmo. Que conversa é essa? Não, tem sim, é verdade. Então, não deixe aí de adquirir Pedro em 5 Atos e Liderança Frutífera. Muito bom, estamos conversando hoje dentro da Manhã Manda Aqui 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. A quarta atitude é abandonar pecado. É indispensável para uma pessoa ser vencedora na ótica e na visão de Deus. Com certeza absoluta, com certeza. Digo isso porque se você está enchendo um balde e ele tem um furo, você nunca vai conseguir que ele chegue até onde você quer que ele chegue. Chegar até a tampa ou transbordar. A vida cristã é a mesma coisa. Você quer se encher de Deus, mas ao mesmo tempo você tem os furos que são os pecados. Então você às vezes até vai ao culto, alguém te abençoa e tal, tudo mais, você vive uma bênção, mas você tem aquele lugar onde está escoando aquela bênção. Então não vai acontecer. Você precisa primeiro estancar, fechar o buraco e depois encher isso com Deus, com a presença de Deus, com as bênçãos que Deus vai entregando na sua vida. Enquanto você não abandonar os pecados, continua acontecendo isso. Uma sangria, né? É uma sangria, uma coisa que não deixa você evoluir, deixa você crescer, te traz o sentimento sempre de que está faltando alguma coisa, traz a tristeza, porque às vezes tem algumas pessoas nos assistindo que estão batalhando contra um pecado, aí você cai naquilo, traz uma tristeza, traz um mal, enfim, você fica patinando na lama, né? Salomão nos instrui sobre isso, Ângela. Ele diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais será bem-sucedido, jamais prosperará. Ele vai estar preso sempre, ele nunca vai conseguir ser livre para vencer. Porque a pessoa que não confessa, ela vive na síndrome, e se descobrirem? Exatamente. Ela vai viver sempre com a acusação, aquilo na mente dela, sabendo que é errado, porque o Espírito Santo vai falar na mente dela para levá-la ao convencimento do pecado. Provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, jamais. Sim. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Isso é uma junção de coisas, né? Sim. Confessar e abandonar. Não é só uma coisa nem só a outra. É confessar e abandonar. Você precisa ter alguém com quem você fale sobre isso. Sim, né? sim. Olha, vivi isso aqui, mas abandonei, deixei, quero deixar para trás. Me ajuda em oração, ou me fortalece aí e tal, ou estamos juntos nisso aqui. Então você tem que ter alguém com quem você compartilha e você tem que ter a postura pessoal mesmo de você abandonar. Né? Uma coisa que eu reparei já, Wander, e nesses anos de fé, de evangelho, alguns anos de pastoreio, tentando cuidar de pessoas, é que quando a pessoa não corta 100% do vínculo que ela tinha com aquele pecado que ela cometia, ela não consegue vencer. É verdade. Se ela deixar 1%, ela vai voltar para aquela condição. Esse 1% vai arrastar, até que ela caia no mesmo pecado novamente. Outra coisa que eu percebi é que o diabo ele não precisa ser inovador, porque ele já sabe aquilo que você está inclinado. Então ele nem inova. Ele vai na mesma coisa que você tem caído nos últimos 20 anos, 30 anos, ou 5 anos, ou 1 ano. Ele só fica esperando a hora certa para dar o bote naquela mesma situação. Verdade. É o primeiro gole, é a mesma roda de amigos, é a mesma conversa, é a mesma foto, é o mesmo olhar, é a mesma ação. Parece que as carapuças são sempre as mesmas, as armadilhas sempre as mesmas, e a gente cai nas mesmas coisas. Então, assim, se você não cortar 100%, porque tem um caminho ali que no meio daquele caminho você sempre caiu. Aí você pensa, não, eu vou passar por esse caminho porque eu estou mais forte. Você vai cair. Exatamente. Não seja tolo, você vai cair. No entanto, Paulo, quando fala da questão sexual, ele ainda diz, não é para encarar, fugir da prostituição. Ele está mandando enfrentar, não, está mandando fugir mesmo. Sim. É isso, caminhos alternativos no sentido de que você sabe que aquele caminho vai ter
uma brasa que pode queimar seus pés, Sim. melhor não passar. José era um homem que temia a Deus. Sim. Quando a mulher de Potifar vai para cima dele, ele não fica resistindo, ele sai fora correndo. Pode. Então, assim, você tem que entender que se você está pendendo para algum tipo de pecado e existe ainda coisas que te vinculam àquilo, você vai cair. Está jogando praga, pastor? Não. Estou dizendo que é a lógica, mas cedo ou mais tarde você vai cair, porque o pecado vai te arrastar. É o que o Tiago diz, o seu próprio mau desejo, ele vai te arrastar para aquilo, ele vai te levar para aquilo. Não, mas eu estou fortalecido, eu estou forte, eu estou firme e tal. Esse é sempre o discurso do derrotado, do perdedor. Se você pensar assim, não, poxa, eu estou forte agora, mas eu sei da minha fraqueza. Opa, se eu não vigiar aqui, eu caio. Irmão, mas eu estou cheio de Deus, pastor, eu estou firmado. Então você está tendencioso a cair. E vai Seja mais encantando. humilde. A pessoa está tão no seu má desejo, que já disse, é um desejo errado, a Sim. concupiscência da carne, que ela está tão encantada com aquilo, que mesmo que ela já tenha provas evidentes, externas ou internas, ela continua meio cega. Você vê o caso de Sansão. Poxa. Puxa, Dalila já tinha mostrado que não valia nada. Dalila já tinha dado provas para ele, mas ele estava no cafuné dela. Exatamente. Ele estava sentado lá entre as pernas dela e ela fazendo carinho nele, dando cafuné, e ele se encantou com aquilo. E mesmo ela mostrando que era traíra, porque ele conta os segredos para ela, ela vai lá e, mesmo que não fosse o verdadeiro, ela vai lá e dá com a língua nos dentes. Prova evidente com a mulher que não valia nada. Exatamente. Mas ele está encantado. O que aconteceu? O diabo não deixa de ser diabo. Exatamente. Fez com ele aquilo que ele quer fazer com todo ser humano. Ele virou o quê? Uma caricatura de ser humano. Lá numa moinha, como um animal, Sim. que ali era um lugar de um boi, com os olhos vazados, com o coração arrebentado, provavelmente de arrependimento, porque ele aí em si caiu em si do que ele tinha feito. Sim. E é isso que Satanás quer fazer, como ele fez com a terra. Ele quer fazer no ser humano, sem forma e vazio. Exatamente. É fazer do homem que está encantado por coisas que estão lhe prendendo, sem forma e vazio. Esse é o plano final, né? Esse é o plano final. Também comento com as pessoas muitas vezes, Wander, talvez já me viu até falando isso também, não sei, em programas ou em ministrações, o diabo não tem pena. O diabo não tem amigos. O diabo não faz acordo. Tem gente que pensa, eu fiz um pacto com o diabo. Você não, na verdade você fez um pacto com alguém que quer te destruir. Exatamente. Naquele exato momento ele quer te usar para alguma coisa, mas no final das contas ele vai te jogar no pior lugar que ele pode te jogar, te levar à pior condição que ele pode te levar. É isso que o pecado faz. Só que o pecado ele está sempre ludibriado em alguma sensação boa. O pecado ele está sempre envolto em alguma embalagem boa, para as pessoas poderem comprar, viverem, experimentarem, passarem por aquilo. Então assim, o Sansão não conseguiu enxergar dentro da embalagem, mas o Davi não conseguiu enxergar dentro da embalagem. E todos os outros personagens, nós muitas vezes não conseguimos enxergar dentro da embalagem, mas ali está a destruição, ali está mal, ali está tudo que o Sansão viveu. Perder a condição que ele tinha, de juiz a escravo, né? Do homem mais forte ao homem mais fraco, do honrado por Deus ao humilhado por Deus, daquele que conseguia enxergar coisas, né? Fazer enigmas que ninguém decifrava, agora é um cego. Sendo que a sua última ação é pedir a misericórdia de Deus e morrer. Então assim, não é isso que Deus tinha uma outra história gloriosa para ele. Duas coisas vão estar sempre relacionadas quando nós não confessamos os nossos pecados, encobrimos e continuamos com eles. A exposição pública e as perdas. Porque sempre vai ter a exposição pública, não tem como. Você vê que ele está lá e os filisteus estão já preparando uma festa para colocar ele lá, ele vai estar exposto pelos inimigos para ver, ridicularizando. Objeto de zombaria. Objeto de zombaria. E as perdas, né? Sansão teve perdas na vida dele. Ele poderia ter tido um ministério de juiz fantástico, né? Porque Deus o levantou para isso. Com certeza. Ele nasceu para isso, né? E quando nós vivemos isso e não confessamos e acordamos antes da queda que vem a público, as perdas familiares, as perdas ministeriais, as perdas financeiras, as perdas da posição onde estávamos, porque em Apocalipse lembra de onde caísse, as perdas da posição que tínhamos vão ser arrasadoras na nossa vida. Existe esse tempo que Deus dá, acho que para todo mundo, né? Que é o tempo da pessoa se despertar, acordar, né? Ver que esse caminho, poxa, é destruição, isso é Satanás, eu vou abandonar, eu vou largar. Todo mundo tem esse tempo. Todo mundo tem esse tempo. Para uns é uma longanimidade maior, para outros são oportunidades
mais breves, mas eles têm também essa oportunidade, eles têm também essa chance. Tem um texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele diz isso, né? Que a gente tem antes do pecado, a gente tem aquele breve vislumbre da sanidade espiritual, a ponto de você poder sair dali ou não, fugir dali ou não. Né? Eu já tive relatos de gente que contou para mim, mano, que estava prestes a cometer o ato sexual, mas aí veio essa lembrança, veio esse negócio do Espírito Santo, e a pessoa, no meio daquela situação, ela não posso, tal, e conseguiu sair daquilo. Ela conseguiu se desvencilhar de uma destruição que ia ser ocasionada por aquilo. Então, assim, Deus dá sempre esse escape. Se chegou esse momento do escárnio público, é porque você já passou por esse tempo. Você já foi alertado, você já foi mostrado. O Espírito Santo, cara, ele sempre te mostra. Ele sempre te mostra. Eu tinha um amigo na adolescência, esse amigo, bonitão ele, então ficava com todas as menininhas, e ele tinha um pé lá e um pé cá. Ele estava com a gente na Igreja Batista, mas ao mesmo tempo ele saía para curtir nas baladas. Antigamente era discoteca, não é da tua época, é discoteca. E ele era pegador. E eu lembro que quando ele estava nos cultos com a gente, nós tínhamos o hábito de visitar algumas igrejas pentecostais, pessoas sempre traziam revelações para ele. Olha, põe a tua casa em ordem, a tua vida em ordem, olha, Deus não está se agradando. Era comum ir, ele atraía as irmãs do corte para a vida dele, para dar um alerta de Deus. E teve um dia, Ricardo, que ele saiu com uma menina, e ele foi para o motel com ela. Quando ele acorda, a menina não está, ele vai no espelho, está escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. Puxa. E ele foi um cara que conviveu com a vida e morreu disso, da AIDS. E Deus o alertou tantas vezes. É terrível. A pessoa está tão segura naquela vida que ele está vivendo, sim, e não quer mudar, que a consequência é aquilo que o senhor falou. O diabo, ele dá, aparentemente, aquela situação pecaminosa é prazerosa, mas vai ter uma consequência. Exatamente. E infelizmente ele perdeu a vida dele. Não é à toa, né? Não é à toa que o evangelista diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Às vezes ele consegue roubar a pessoa se alerta, a outras não se alerta, ele vai para o próximo estágio, né? Mata a fé, mata a família, mata o ministério, faz alguma coisa e chega ao último estágio, que é a destruição. Destruição do quê? De tudo que você tem. Né? O plano dele é ver você destruído, nas emoções, na fé, em tudo que você tem. Então, que Deus possa despertar você para se enxergar. Enquanto você não lidar com a confissão, não lidar com isso, você não vai conseguir sair desse emaranhado. Importante é isso, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Poxa, Deus é misericordioso, Wander. Né? Ele deixou fortemente registrado na palavra de Deus a parábola do pródigo. Né? Que chegou a esses estágios que a gente está falando, mas depois foi restaurado por Deus. Quando? 100%. Restaurado a posição dele, restaurado o lugar dele. Assim, Deus é um Deus restaurador, né? Deus é restaurador, Deus é maravilhoso. Nós vemos isso na genealogia de Jesus. Quando você começa a olhar a genealogia de Jesus, vemos mulheres ali. Eu sei que temos homens também, como o próprio Davi, mas mulheres que talvez, na ótica humana, não deveria nem estar ali. Mas a misericórdia e o renovo de Deus numa nova história com elas. Com certeza. Tamar, né, que ela se veste de prostituta e vai lá com Judá. A própria Betseba, né, que tem aquela situação. Tem uma que nem era judia, ela é remida por Boaz e entra na genealogia. Exatamente. Que é a Ruth. Então Deus é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Né? Exatamente. E as mulheres que andaram com Jesus? Maria Madalena. Pô, uma delas era faladíssima na região, andou com Jesus. Jesus restaurou a vida dela. Verdade. Jesus restaurou completamente. Tirou demônio, tirou vergonha, tirou escárnio. Trouxe tudo para ele, porque na verdade assim, olha com quem que ele está andando. Verdade. Não era mais sobre ela, agora era sobre ele. E isso é maravilhoso no Evangelho. Verdade. Quando você está andando com Jesus, as pessoas esquecem o seu passado. As pessoas não conseguem mais enxergar a prostituta. Elas conseguem enxergar com quem ela está andando. Isso é tremendo na história de Maria Madalena. Porque as pessoas poderiam ver e lembrar. Elas falam, agora está andando com Jesus. Agora está andando com... Agora não é mais você, agora você é visto por aquele que está com você. E isso é tremendo. Jesus restaura completamente pessoas. A quinta atitude que eu e você precisamos tomar para ser um cristão vencedor é desfazer-se do velho homem. Isto é obrigatório. Porque mesmo que tenhamos aceitado a Jesus, nós ainda carregamos muito da nossa personalidade,
Nós carregamos muito dos nossos defeitos que precisam ser trabalhados. Com certeza. Tem pessoas que vêm para Jesus, por exemplo, entregou a vida, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Ele era um mentiroso de mão cheia. Mas se ele não vigiar e tratar isso, ele vai continuar sendo mentiroso. Com certeza. Ele vai continuar sendo mau caráter, ele vai continuar fazendo algumas práticas que não deveria fazer. Então esse velho homem tem que ser tratado. Sim. Nós temos que encontrar as nossas deficiências, até na nossa personalidade. Em Por tudo, exemplo, né? um cara rude, um cara grosso, ogro, bravo, tratava mal a esposa, tratava mal os filhos. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem que se desfazer desse velho homem. Exatamente. Ele tem que entender que agora há um manual que ele deve seguir. Exatamente. O apóstolo Paulo escreve e diz o seguinte, mortifiquem a carne de vocês. É exatamente isso. Né? Eu era um cara que falava muito palavrão, Wander. Não consigo te imaginar. Cara, eu falava muito. Eu penso até no Daniel. Mas Falava você... muito. Não, Brincadeira, Daniel, com Daniel. certeza. Eu falava muito. Qualquer situação para isso, ainda mais quando eu estava praticando esportes, jogando bola. É mesmo, Ricardo? Cara, em qualquer Puxa, lugar. meu pastor. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar na minha vida. É claro, isso foi morrendo. Já estou bastante tempo na fé. Então isso foi morrendo nos primeiros anos. Mas assim, você tinha que se policiar, pensar, poxa, não posso responder assim. Às vezes soltava alguma coisa, alguém falava, pô, mas agora você não é evangélico e tal. Aí você vai se policiando. Mas para várias coisas na minha vida, nada aconteceu assim. Eu acho bonito quando eu ouço testemunhos de gente que, pô, mudei dia para noite. Ontem eu era um tranqueira, hoje eu sou um homem santo. Eu acho maravilhoso, creio que Deus pode fazer, mas o que eu acompanhei em mim, o que eu ministro, o que eu prego, o que eu sei que foi verdade para mim, é o processo de mudança. Eu também, pastor. É um processo de mudança, onde Eu Deus com as foi pegando, minhas mazelas, foi minhas- pegando uma área, foi mudando, foi E- pegando outra, foi mudando. E foi esse transformando. processo de desfazer-se do velho homem é diário, Diário, todos os dias. Porque todos os dias ele quer voltar. Paulo fala sobre Exatamente. isso. Né? A gente não pode deixar o velho homem ressuscitar, porque ele quer voltar às vezes. Tem uma frase que eu vi que ela é boa, ela fala assim, o velho Adão sempre sabe nadar. Né? Você pensa que ele morreu lá no batismo, mas ele É volta. verdade. Pessoas que eram briguentas, né? Pessoas que eram violentas, que gostavam de brigas, às vezes quando se converte até falam, né? Ó, eu me converti, mas meu braço não levo desaforo para casa. né? Exatamente. E é bonito você ver assim, o convertido que quer mudar. Porque você sabe qual que seria a postura, o comportamento dele, você vê que por dentro ele está ali, uma bomba atômica explodida, né? Estourada ali, mas ele está se mantendo, ele não está falando o que ele queria falar, ele não está agindo do jeito que ele queria agir. E esse é o mover do Espírito Santo. né? Eu tenho aprendido a sepultar meu velho homem nos trânsitos de São Paulo. Rapaz, o pessoal não respeita, com todo respeito aos paulistanos. Não. Amigão, por favor. Não, tranquilo, não respeita Mas, meu não. amigo, tem a faixa de preferencial, o cara não para. E se você para, o cara te buzina atrás. Quando eu vou para minha casa, que é ali na Parada 7, tem 2 semáforos. São vários tempos ali, mas Sim. para minha casa são 2 tempos. O que para a direita ou o que segue para ir para minha casa. Aí eu paro no que segue. Abre-se aquele que está, o cara que está atrás de mim começa Querem a buzinar. saber. Ele começa a buzinar, mas olha, está fechado, o cara não quer, ele acha que aquele abriu, tem que. Aí você tem que contar até 1000, você tem que orar. Exatamente. Tem, Senhor, me ajuda, por favor. Teve um dia que a Alessandra estava dirigindo, um cara fez um gesto para ela que eu olhei e falei, ô Senhor, me ajuda, Pai, porque é um velho homem que às Com vezes quer surgir. Com certeza. Mas você tem que. Teve um dia, tem alguns anos já isso. Eu estava aqui na Engenheiro Caetano Álvares. Aí eu estava dirigindo, a Daniela estava do meu lado, estava só nós dois. A gente estava conversando e tal. Do nada veio um cara e me fecha, mano, com tudo. Me fechou com tudo. E saiu cortando 2, 3 carros. Aí, mano, sabe quando dá aquela ira? Você fala, mano. Aí eu fui atrás do cara. Comecei atrás do cara. Aí a Daniela, o que você tá fazendo? Não, calma aí. Aí eu comecei a cortar um carro, comecei a cortar outro. Aí chegando perto do cara, tava ela, olha o seu testemunho, começou a falar uma parte dentro do carro, aí foi me recobrando, assim, sabe, saindo daquela nuvem de ira que tava, que eu queria fechar o cara também, eu queria devolver. Não, mas isso às vezes é até irrisório, né? Porque tem outras coisas mais fortes no nosso caráter para a gente mudar, para a gente pensar, né? O comportamento é a forma como você age, a forma como você reage, não só em trânsito, mas em outras coisas, que são coisas da moral, são coisas da espiritualidade, que a gente também precisa transformar e mudar. Né? E para ser um cristão vitorioso, o mais bonito que eu falo da fé, Wander, não é nem sempre, às vezes, as coisas espirituais no sentido de um milagre e tal, é a transformação. A transformação. A transformação do ser humano é o grande milagre da fé. É você pegar alguém que era de um jeito e transformar ele em outro. Você fala, cara, não tem como acontecer isso naturalmente. Verdade. Só com a intervenção de algo que é maior do que o ser humano, que é a presença de Deus. Aí você vê
Você vê aquele cara que você falou, pô, esse cara era brigão, esse cara era isso. E agora? Pô, esse cara é calmo, esse cara é um cara gentil, é um cara, pô, sincero, modesto, tranquilo. Pô, e aquele cara, mano, aquele cara, você é louco, aquele cara é um tranqueiro. Passar todo mundo pra trás. E agora? Pô, agora é honesto, agora, pô, se tem alguma coisa errada, ele faz. Cara, isso é a maravilha da fé, né? Verdade. Sexta atitude que eu e você precisamos tomar para ser um cristão vencedor é encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é primordial para ser um cristão vencedor. O Espírito Santo é Deus e é real. Deus é real. Sem ele, é como Jesus disse, nada pode ser feito sem mim. Verdade. Nada pode ser feito. Sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir ser testemunha, né? O próprio Jesus também disse isso. Esperem para serem cheios do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Sem ele você não vai conseguir testemunhar. Enfim, tudo que a gente ouviu e viu, né, os apóstolos fazendo debaixo do poder e da direção do Espírito Santo, tudo que a gente tem presenciado na vida de evangelistas, lido, visto, tudo que a gente tem participado, Wander, né, com a nossa porção do Espírito Santo e visto homens também cheios de Deus fazer. Então tudo é a partir do Espírito Santo, né? Sem ele, sem chance. Tudo que falamos até agora, essas atitudes que devemos ter, é uma construção para se encher do Espírito Santo. Essa é a sétima, não é? Essa é a sexta. A sexta. É uma construção para isso. Nós precisamos botar a casa em ordem para que o fogo venha. Né? Amém. Eu gosto muito, já falei isso em outros programas para o senhor e para os internautas, eu gosto muito da experiência de Elias, quando ele confronta os profetas de Baal e os demais profetas que lá estavam. E ele dá o direito no duelo deles primeiro, Sim. os profetas de Baal, fazerem as suas práticas religiosas e não há resposta, porque Baal não é Deus. E quando ele vai agora para a sua vez, a primeira coisa que ele faz, ele não faz de uma forma desordenada, ele ordena diante daquilo que Deus já tinha instruído. Ele vai restaurar o altar estava desfeito. Então, para que o fogo venha, a gente tem que restaurar as áreas Amém. que estão desfeitas da nossa vida. Ele vai pegar as pedras e ele pega em cima de um princípio. São 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Amém. Então ele vai fazer em cima de um princípio de promessa de Deus e vai construir o altar. O fogo desse enchimento do Espírito Santo, da plenitude dele, vem quando nós buscamos isso. Não somos perfeitos, mas somos uma obra em andamento. Com certeza. Somos uma obra em construção. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia da manifestação de Jesus. Então, o processo de se encher do Espírito Santo e trabalhar o altar da nossa vida é diário todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Aí você vai ver uma diferença na sua vida quando você se encher do Espírito Santo. Isso também é uma grande marca para mim da pessoa que está vivendo a vitória, porque ela não está só falando disso. Chega um momento onde a gente começa a experimentar isso. Você vê o próprio Elias. O Elias não falava só disso, ele experimentou isso. Ah, não, só existe um Deus em Israel, tal. Beleza, não é teórico. Não, chegou uma hora que ele falou, então vou mostrar para todo mundo aqui. Você falando agora, me veio à memória, Wander. Obrigado, Espírito Santo. Como já dizia o grande Wesley Marques. Beijo, filho. Beijo, amigo. Que o Elias, ele testou não a fé dos outros, a fé dele. Né? Verdade. Ele mostrou a fé dele para os outros. Porque em nenhum momento ele pensou assim, caramba, vai que Baal também faz alguma coisa aí. E você sabia o poder que as trevas têm, né? Nós sabemos, né? Lá atrás, lá atrás, no Egito, foi testado essa condição. Então, mas o Elias estava tranquilo. O Elias tirou barato dos caras. No meio daquela muvuca lá, a gente se martirizando lá, ele falou assim... mais alto. Exatamente. Será que o Baal não está dormindo? Ele começou a tirar barato. Então, assim, ele não estava provando a fé do... né? Uma confiança plena. E quando ele vai para a parte dele, ele está tão cheio de Deus, ele está tão convicto que vai acontecer, ele está, digamos ali, com o Espírito Santo, que ele faz os ajustes que tem que fazer, restaurando o templo, colocando as pedras no lugar. Ele olha para o céu e o fogo cai. Ele fala com Deus e Deus responde. É verdade. E aí a coisa acontece. Eu vejo duas coisas nessa confiança. A primeira é quando ele fala que não vai chover. No texto bíblico diz que, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. E esse período acontece. Sim. E nesse momento da oração que ele chama por fogo, ele fala, Senhor, responde para mostrar que eu sou teu servo. Metidinho ele, né? No bom sentido. É uma marra, né? É uma marra, mas a gente não... assim, hoje em dia, às vezes a gente bate no peito para falar isso, mas
talvez não com a sinceridade, ou não com a compreensão que Elias tinha disso, né? Porque a servidão de Elias ali estava em xeque-mate também. O fato de ter um servo de Deus mesmo no calibre que ele era, estava em xeque-mate diante da população. Por quê? Porque Jezabel estava perseguindo ele. Sim. Porque ele era pessoa não grata no reino. Porque, a prosperidade de Baal e do servo de Baal estava crescendo. Então, assim, tinham situações que ele tinha que provar. Então, quando ele aclama isso, não, prova que aqui tem um servo teu. Fora, é outro contexto. É nítido isso, que ele tinha suas escolas de profetas em vários lugares e provavelmente discípulos seus já estavam sabendo dessa situação, ainda que não está ali entre linhas escrito isso, mas havia uma expectativa também dos alunos dele em relação a esse conflito, em relação a essa glória de Deus restaurar a Israel. Né? Então, a expectativa era gigantesca. Ângela, nós vamos a intervalo novamente, daqui a pouquinho nós voltamos com as outras atitudes que nos faz nos tornarmos cristãos vencedores. Se está sendo bom para você, deixe seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja edificar através da instrução e bate-papo que faço com o pastor Ricardo. Voltamos já já. O mistério da encarnação se cumpriu. Deus homem se fez, trazendo boas novas de salvação aos judeus e aos gentios. Contemplo o Filho do homem nos olhando com amor. Reconciliação e paz ele trouxe, a luz brilhou na escuridão. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Da encarnação se cumpriu, Deus homem se fez, trazendo boas novas de salvação aos judeus e aos gentios. Contemplo o Filho do homem nos olhando com amor. Reconciliação e paz ele trouxe, a luz brilhou na escuridão. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Posso descansar.
vida, nem presente ou futuro. Nada em toda a criação nos separará. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro. Nada em toda a criação nos separará. Nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro. Nada em toda a criação nos separará. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Há um cordeiro em quem eu posso descansar. Há um cordeiro e tudo consumado está. Estamos de volta com o nosso programa Amanhã Manda Aqui, com o quadro Falando Francamente, com o pastor Ricardo Andrade. Quero aproveitar antes e convidar a você para conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista. É zona norte de São Paulo. Venha, Deus tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história. E Ângela... Ei, acertou, parabéns. Estou conversando com o pastor Ricardo sobre 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. A 7ª agora, a atitude é estudar a palavra de Deus continuamente e ser mais sábio é sempre vital para todo cristão se tornar mais do que vencedor. Com certeza, com certeza. Dentro da palavra de Deus você vai ter direção para tudo da sua vida, tudo. Como se comportar, o que falar, qual é a hora certa de calar, se eu tenho que ser arrojado ou tenho que ser mais pacato, enfim, ela vai te instruir em tudo. Quanto mais conhecimento, fora as coisas espirituais, né, que sem ela você não consegue. Mas para tudo na vida, quanto mais instrução bíblica você tiver, melhor você se sai. Né? Melhor você se sai. Para qualquer área, se você trabalha numa empresa, ela vai te instruir, se você é liberal, ela vai te instruir, para você crescer espiritualmente, ela vai te instruir. A Bíblia é boa para tudo, né? Ela é um grande manual de vida para todas as áreas. Muito bom. Eu vou agora me recolher, vou deixar só o senhor falar, porque já estamos chegando no final da nossa fica à vontade, programação. por favor. Né? Você quer falar, Daniel? Eu entendi você me chamar. E rapidinho, então, já que estou só eu aqui no falatório agora, tem um estudo do John Bevere que ele fala sobre a leitura bíblica. Você já deve ter ouvido sobre isso, né? Aí ele fala o resultado que dá se você ler a Bíblia um dia por semana. O resultado que dá se você ler 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele fala que se você mantiver uma constância acima de 4 dias, os resultados de mudança são grandiosos. Glória a Deus. Na sua ação, na sua reação, no seu jeito de enxergar um problema. Ele fala que se você mantiver essa constância da leitura bíblica, aí ele traz lá as estatísticas, né? Olha, comportamentos dessa área, que eu não sei de cabeça, mas comportamentos na área sexual caem em 60%. Comportamentos na área do seu jeito de ser, personalidade, caem em 70%. Aí ele vai dando as estatísticas só com o fato da leitura bíblica. Só de você estar meditando na palavra, lendo a palavra, internalizando a palavra, isso já vai gerando resultados na sua vida. Então, assim, a leitura bíblica é muito importante, né? O apóstolo Pedro também chega a dizer que a gente é limpo pela palavra. Verdade. Né? Somos limpos pela palavra. Então, ela tem toda uma ação na nossa vida. O apóstolo Paulo também diz o seguinte, olha, vocês precisam ser conhecedores da palavra de Deus.
né? Vocês têm que saber recortar. Ele fala, usa o exemplo do couro, né? Ser bom manejadores, cortar para não ficar a ponta errada, cortar para dar conexão. Jesus aparece e o evangelista João diz o seguinte, olha, agora chegou o verbo, né? O verbo se fez carne. Sabe que o verbo é o que dá sentido às palavras, é o que dá sentido a uma frase. Sem o verbo não tem como, né? Então, assim, a palavra de Deus é o verbo encarnado. Então, com a leitura bíblica, você tem fundamentação para tudo na nossa vida. E fora que a Bíblia, quando cremos, ela, como o próprio Jesus disse, que ela é espírito e vida. Amém. Por isso ela produz essa mudança e essa transformação. E- Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Amém. E lembrar que ela não é palavra de homens, né? Ela é palavra de Deus. Né? E a Bíblia chega a dizer que céus e terras vão de passar, mas a palavra não vai passar. Uou. Dona Ângela, como é que é agora? Agora mudou, agora é au, au, au. Meu Deus do Pode. céu. A oitava atitude que eu e você precisamos tomar para ser um cristão vencedor é que nós não deve nem passar pela nossa mente abandonar a igreja, os irmãos e muito menos a Deus. Sim. Não tem como ser um cristão vitorioso ou viver uma vida mais que vitoriosa de pessoas que, eu sou desigrejado, eu não quero comunhão com o irmão e nem relacionamento com Deus, né? Isso a gente já falou. Mas a permanência debaixo de uma cobertura onde se representa o corpo de Cristo, o organismo vivo, através de uma organização, é fundamental. A igreja, Wander, a igreja do Você Senhor. me lembrou Rediane Pô, agora. quase que eu fui pro lado da Rediane. A igreja, ela é a forma como Deus age na terra. Ela é a forma como Deus age na terra. É através da igreja que Deus ajunta pessoas, é na igreja que Deus envia pessoas, é através da igreja que Deus faz. Se lá atrás, quando os apóstolos, Jesus com eles aqui, eles tivessem ido cada um para o seu canto, viver a sua vida em isolamento, sem comunhão uns com os outros, a gente faria igual. Mas não, eles estavam juntos, eles estavam fundando lugares juntos, eles estavam, claro, Deus mandou o apóstolo Paulo para uma região, mas é a expansão do evangelho do reino. É expansão, não há problema nenhum se Deus me mandar para uma outra região, mas lá eu vou tentar fundamentar uma igreja, tentar chegar e fundamentar um povo. E quando eu penso em ficar fora da comunhão da igreja, eu não estou entendendo muito bem a fé, não estou entendendo muito bem o evangelho, porque o evangelho vai nos juntar, né? Vai nos juntar. O apóstolo Paulo fala lá sobre ter os 5 ministérios, né? Sim. Ele fala que todos os 5 ministérios vão atuar para que a igreja do Senhor Jesus seja madura. É verdade. Como é que a gente vai fazer isso separado, largado, cada um no seu canto? Todo mundo compra o curso aí para como ser amadurecido, edificado. Não, é na comunhão, é no meio das pessoas. Eu ouvindo o teu testemunho, eu sou edificado, eu sou fortalecido. Eu chorando junto com você, eu estou sentindo a sua dor. Eu me alegrando na sua vitória. E isso acontece onde? Isso acontece como? No corpo. Isso acontece na no igreja. corpo, na igreja. Verdade. Eu tô ultimamente com dores muito fortes nas pernas. Mas o meu corpo está sentindo isso, meu quadril está sentindo. A minha cabeça está sentindo. O corpo está sentindo. Agora, se eles fossem isolados, eu ia estar com o meu quadril tranquilo, de boa, porque era só as pernas que estão maus. Às vezes eu sinto uma outra... Não, mas meu corpo está sentindo. Se eu estou isolado, eu não sinto. Então, assim, tem tudo a ver comunhão com Deus, tem tudo a ver comunhão com os irmãos, tem tudo a ver comunhão com a igreja, e essas coisas estão dentro de um mesmo ciclo, dentro de uma mesma roda, girando em torno, junto, perto, dentro da mesma água que é o Espírito Santo. Então, não tem como eu estar fora da igreja e estar em comunhão com o corpo, estar em comunhão com o Cristo, estar em comunhão. Não tem como. Essas coisas, elas andam junto. E eu digo sempre isso, Wander, o Espírito Santo nunca te afasta da igreja. O Espírito Santo sempre te aproxima da igreja. É verdade. O Espírito Santo nunca vai falar assim, não, realmente, olha, fica fora da comunhão da igreja, porque lá tem pessoas assim, lá acontece isso. Não. O Espírito Santo sempre vai te aproximar de uma igreja evangélica. Muito bom, e se você ainda não tem uma igreja evangélica, procure uma bem próxima da sua casa e vai viver dessa realidade que é instituição de Deus, a igreja. É a instituição de Jesus, a igreja dele. E se você também deseja conhecer, venha conhecer a nossa família aqui. Somos uma igreja comprometida com a palavra, somos uma igreja comprometida com o reino dos céus e você vai crescer muito juntamente conosco. A nona atitude que nós precisamos tomar para sermos um cristão de verdade, vencedor, é livrar-se da má consciência e, se possível, o mais rápido possível.
É uma prática urgente que realmente um cristão vencedor precisa ter. Ele precisa tirar a má consciência, os pensamentos que às vezes vão não só desabilitar ele com Deus, mas vai criar sofismas na sua mente que vão ser prejudiciais. Sim. Porque a mente, a batalha começa na mente, pastor Exatamente, Ricardo Andrade. exatamente. Já leu o livro da Joyce Meyer? Batalha Não, no Campo não, da Mente? não. Livraço, muito legal. E é exatamente isso, né? Exatamente isso. Tem gente que já foi limpa pelo sangue de Jesus, liberta pelo poder do nome de Jesus, restaurada pela ação do Espírito Santo e ainda se sente inabilitada, se sente incapaz, porque a mente dela a condena, mesmo que ela tenha vivido tudo isso que eu estou dizendo para você. Ela ainda não se sente capaz. Tem gente que, enfim, que vive isso para sempre. É a síndrome do Egito. Ela está O pessoal- sempre condenada na A mente. pessoa é livre, desfrutam de um feito extraordinário de Deus com a instrumentalidade de Moisés e Arão ali junto com ele, mas a mente deles é escrava. Eles estão sempre lembrando do passado, saudade dos pepinos Sim. do Egito, saudade das cebolas do Egito. Melhor era estar lá. E nós vemos isso posteriormente quando eles têm que tomar posse da terra, em que os 12 príncipes eles vão espiar a terra prometida e a Reflete lá, né? síndrome ainda está dentro da mente deles. Reflete lá exatamente. Diferentemente de Josué e Caleb, que tem uma mente sadia, eles estão com efeitos sabotadores neles a ponto de sabotar a própria promessa e palavra de Deus na vida deles. A mente é um problema muito grande. Eu vi uma frase pela primeira vez através do André Valadão. Ele disse o seguinte: o diabo só conhece o seu passado, ele não conhece o seu futuro. Quem sabe do teu futuro é Deus. Glória a Deus. Deus está no futuro da gente. E eu tomei isso como uma verdade para mim. Às vezes eu aplico isso em alguma ministração, porque o que o diabo tem para jogar na nossa cara? Passado. O passado. É. É o passado. Ele quer, através do passado, destruir o presente, porque ele sabe que destruindo o presente, ele prejudica o seu futuro. É. Então, assim, ele tem o passado, então ele vai estar sempre tentando te lembrar do passado. Pô, mas eu fui isso no passado, diabo. Olha, você foi isso no seu passado e tal, olha, lembra o que você fez, olha, lembra o que você fez. São acusações que não param de vir contra nós, porque o inimigo não para. A gente não tem como barrar as flechas vir contra nós, né? Os dados inflamados. A Bíblia fala assim, não, barra lá na mão de Satanás. Não, ela fala para você levantar o escudo da fé, ter o capacete da salvação. Ela te dá as ferramentas para você bloquear o acesso do dado a você. Mas agora, assim, de impedir de lançar, a gente não pode fazer isso. Então, assim, às vezes vêm as acusações mentais, às vezes vêm as vontades do passado, às vezes vêm as situações e tal, mas cabe a você bloquear isso, cabe a você barrar isso, cabe a Uma você... mente renovada, né? Exatamente. Pô, é verdade, eu já fui tudo isso, mas agora eu sou outra pessoa. Deus me transformou. Saber, aí isso vem da intimidade e relacionamento que você tem com Deus, porque você vai ser resolvido em Deus. Você sabe que o que Paulo escreve lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Sim. que não andam mais segundo a carne, sim o Espírito que é vida. Então, quando eu estou debaixo dessa graça de Deus e estou resolvido com Ele, estou de bem com Ele, não tem acusação. Ainda que eu reconheça o que posso ter cometido, mas eu sei da misericórdia e da suficiência de Jesus e da sua obra Sim. na minha vida. Exatamente, completamente. Você tem um testemunho maravilhoso que você conta sobre isso, né? Sobre uma situação que você viveu. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes, cara, infelizmente, muitas vezes. Muitas vezes, gente que não tomou sobre si essa verdade ainda. E por isso tem a mente, infelizmente, infectada com esse mal que é o seu passado. Né? E o passado, para mim, Wander, ontem é passado. Exatamente. Né? Ontem é passado. O segundo que passou já é. Exatamente, a gente tem que sempre andar nessa novidade de vida. Tipo, é claro, isso também não é uma desculpa para a gente ter pecado ontem e pensar, opa, ficou para trás e tal. Agora, se você se arrependeu, se você está na disposição de abandonar isso e, tal, e tem abandonado, e compartilhou isso com alguém, que é a confissão, então isso virou passado. Verdade. Então isso não tem mais, porque assim, pensa comigo também, Wander, o pecado ele não espera, ele não aguarda, né? Você o cometeu, o efeito dele é imediato, não é verdade? E a graça? Por que a graça tem que aguardar? É verdade. Porque o efeito do pecado é imediato e o da graça ele tem que aguardar dias para Paulo diz, acontecer. aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É assim que funciona. Então, assim, muitas vezes fala assim, pequei, então eu estou debaixo do julgamento de Deus agora, tal. Me arrependi, então você tem que esperar 30 dias para ver se vai dar certo. Não, se você se arrependeu, Verdade. confessou, abandonou,
o efeito da graça também é instantâneo. E se torna visível diante das pessoas que estão te cercando. Exatamente. Né? Que convivem com você, que percebem esse poder do arrependimento, do quebrantamento e do efeito da graça. De fato, o ser humano, ele só consegue ver, segundo a palavra de Deus, o fruto do arrependimento. Né? O fruto natural do arrependimento. A gente não consegue ver o efeito sobrenatural que se dá sobre o arrependido. Né? Porque isso está aos olhos de Deus somente. Nós só conseguimos ver o fruto do arrependimento. E às vezes esse fruto demora um pouco, mas a pessoa consigo mesmo, com o seu tempo com Deus, com o Espírito Santo, ela já está em paz. O que a gente está buscando agora é ver o fruto visível do arrependimento. Ele vai acontecer. Agora, a mente, quando você percebe que ela ainda está condenada, quando ela ainda está ali sob os efeitos das acusações de Satanás, isso não surte efeito, né, natural, e a pessoa fica nessa condição. É verdade. Vamos lá, 10 atitudes para que você se torne um cristão vencedor, 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. A 10ª. Isso aqui para mim é muito importante, porque eu sempre costumo dizer que a minha última a afirmação cancela a penúltima. Temos que tomar cuidado o que estamos falando por aí, porque aquilo que falamos atraímos. Aquilo que falamos muitas das vezes se torna a realidade. E tem gente que não vigia, não fala. A fala constrói, a fala é uma ferramenta de construção. Né? Gênesis 1, né, diz que Deus construiu tudo com a fala. Verdade. Né? Disse Deus. Tudo que a gente vê foi construído com uma palavra, foi com uma fala. O Tiago depois, lá no Novo Testamento, fala assim, olha, tem um poder na língua de vocês. E aí depois, lá na frente do Apocalipse, diz que Deus vai derrotar Satanás com a língua. Com a língua. Vai sair uma espada da língua para derrotar Amém. Satanás. Então, assim, tudo gira em torno disso. Eu não sou místico nesse sentido, daquele negócio, não pode falar tal palavra, não pode falar tal coisa e tal. Mas eu sei que a palavra constrói. Eu sei que se eu usar palavras de vida, eu vou ter vida. Se eu usar palavras de morte, eu vou ter morte. Se eu usar palavras de maldição, eu vou andar em maldição. Se eu usar palavras de bênção, eu vou ser abençoado. Então, assim, isso é sério, isso é real. Tem gente que faz disso um estardalhaço. Você não pode, você falou isso. Calma, também não é assim que funciona. Mas que existe, sim, vida e morte naquilo que a gente diz e faz. Isso com toda certeza absoluta. É bíblico. Isso é muito bom, pastor Ricardo Andrade, muito bom. Ângela Voltier, Ana de Jesus. Você conhece a Aninha de Jesus? Pô, a Aninha é minha filhota. Ângela, temos mais um intervalo para o programa de hoje? Hoje tivemos bastante. Não, encerramos. Então, só recapitulando, 10 atitudes que você precisa tomar para ser um cristão vencedor. Primeiro, conserte o que está errado. Sente-se, avalie e conserte. Segundo, você precisa buscar a Deus se quiser mesmo ser um cristão vencedor. Terceiro, para ser um crente vencedor de verdade, ter fé em Deus é necessário. Isto é, acreditar nele, ter confiança e segui-lo. Quarto, abandonar o pecado é indispensável para ser um cristão vencedor. Quinto, desfazer-se do velho homem é obrigatório. Sexto, encher-se do Espírito Santo é primordial para ser um cristão vencedor. Sétimo, estudar a palavra de Deus continuamente e ser mais sábio é vital para todo o cristão. Oitavo, para ser um crente vencedor, nem passe pela sua mente abandonar a igreja, os irmãos e muito menos Deus. Nono, livrar-se da má consciência o mais rápido possível. É uma prática urgente para quem quer realmente ser um cristão vencedor. E por último, 10º, tomar muito cuidado com o que estamos falando por aí. Pastor Ricardo Andrade, suas considerações finais, meu amigo? Se você colocar essas 10 coisas em prática, né, você vai ser um cristão muito abençoado. Você vai ser uma pessoa aleluiada, que vai dar fruto. Vai ser uma bênção por onde você passar, onde você estiver. Sua casa vai ser melhor, a tua vida profissional vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa melhor praticando essas situações. E que Deus nos dê graça, né, Wander? Verdade. Não só de falar sobre elas, mas também de vivê-las todos os dias da nossa vida. Um abraço para quem nos acompanhou, que Deus abençoe vocês. Gratidão. Ângela, o que faremos agora, minha amiga? Podemos encerrar. Você quer mandar um abraço para o povo de Jaboatão? O povo de Jaboatão mora no meu coração, na minha cidade. Então, um abraço para todo mundo. Eu descobri esses dias, num programa, uma entrevista que eu fiz com um psicólogo. Ele é inteligentíssimo, lançou um livro para crianças e adolescentes enlutadas, muito bom, recomendo.
E ele falou que a Ângela é famosíssima em Jabotão. É mesmo? Ah, a gente já sabia disso. Todo mundo conhece a Ângela lá. Eu vi no nickname dela ali, tá assim, governadora Ângela Valtier. Misericórdia. Não sei se é uma aspiração, não sei se é... Não. Tem um monumento lá, tem um busto. É? Tá lá. Meu Deus do céu. As férias que ela esteve lá em Jabotão, não é verdade, o povo de Jabotão? Teve aqueles cara de Teve, moto, batedores. Batedores? É. O corpo de bombeiro ela em cima. E o pior Era é mais, e o era pior mais é fácil ter que batedores para bater em mim. anunciou que ela ia para o aeroporto, a multidão foi toda para lá, desceu Meu outra. Deus. Foi, Não, sou isso não, gente. Sempre de óculos escuro, paparazzi, aquela coisa toda. Né? Com a Dona- peruca. Não cheguei ainda no nível de Ricardo Andrade, Vanderlei Medeiros. Ah, tô sabendo. Tô Meu sabendo. Deus. Meu Nem Deus. agenda eu tenho. Poxa, eu vendi uma Pacentai para você. No retiro até hoje. Olha aí, pastor Joel. Aninha Laura Venâncio, Ana de Jesus, gratidão pela sua vida. Pastor Daniel Rocha, da Rocha também. Deus abençoe você. Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus assim permitir.